vão conseguir ter acesso. Ok, então, voltando. Eu dizia que a palavra Elohim, né, no hebraico, ela equivale à palavra Theos no grego. Essa palavra Elohim ou Theos, os autores da Bíblia usam em 5 sentidos diferentes. 5 sentidos diferentes. E eu queria que os irmãos prestassem atenção a esses 5 sentidos que essa palavra Elohim, ou a palavra Theos, é usada pelos autores da Bíblia. Porque isso é fundamental para os irmãos perceberem a mente dos autores da Bíblia. Eu sei que os irmãos já ouviram essa questão, né? Essa pergunta famosa. Jesus é Deus ou não é Deus? Né? Essa pergunta é muito famosa e faz-se muito essa pergunta. Só que, infelizmente, as pessoas que fazem essa pergunta não conseguem especificar em que sentido é que elas se referem. Porque essa palavra Deus, na Bíblia, é usada em 5 sentidos diferentes. Então, eu vou assim apresentar agora os 5 sentidos que a palavra Elohim, ou a palavra Theos, é usada na Bíblia. E antes de eu começar a apresentar aqui os 5 sentidos, quero já fazer aqui uma observação muito clara. Atenção, irmãos, essa distinção de Deus com D maiúscula ou Deus com D minúsculo, isso é uma distinção convencional, ok? Significa que nos escritos, nas línguas originais, essa diferenciação não existe, ok? Porque os autores ou escreviam tudo a maiúscula ou escreviam tudo a minúscula. Então, essa diz, não, quando é D, começa com D maiúscula, quer dizer, está se referindo ao Deus verdadeiro. Quando está começando com D minúscula, está se referindo aos deuses falsos. Esse conceito não se aplica quando nós estudamos a Bíblia a partir das línguas originais. Então, esqueçam essa diferenciação, ok? Então, aqui, o termo usado é Elohim, no hebraico, e Theos, no grego, ok? Esse termo, ele tem 5 sentidos. Vamos lá, primeiro sentido. Alguém pode ler? Quem vai ler? Irmão Malaquias Fernandes, pode nos oferecer a leitura, por favor, já que está com a mão levantada. Aquele ser... Desculpa. Aquele ser que é a fonte primária de toda existência, que não tem fonte. Não tem pai, não tem senhor, não... Desculpa. Não deriva de ninguém. Tudo que ele é e não tem, não... Não, tudo que ele é tudo que ele é, que ele é e tem, não recebeu de ninguém, pertence ao ser dele. Efésios 4:6, João 17:3, João 20:17 e 1 de Coríntios 8:4-6. Ok, irmãos, essa é a primeira fonte, esse é o primeiro conceito do termo Elohim, né? Elohim está a se referir àquele ser que é a fonte primária de tudo que existe, que não tem fonte. Significa o quê? Significa que ele é o único ser cuja existência deriva dele mesmo. Ou seja, ele existe de si. E tudo que existe fora dele veio existir a partir dele. Ou seja, ele é que deu existência a tudo que existe. Estamos juntos, irmãos? Alô, irmão? Sim, estamos a ouvir. Então, sim, estamos. Nesse sentido... Eu tenho uma questão rapidamente. Não, irmãos, anotem as questões, coloquem no fim, por favor. Essa é outra regra que nós definimos aqui. Qualquer questão que o irmão tiver, toma nota, né? E no final, eu vou vos dar lugar para vocês questionarem. Tá certo, irmãos? Certo, irmão? Tá certo, sim. Mas, professor, se me permite. Agora eu estou te ouvindo mal. Sim, alô, irmão? Eu gostaria de me situar também no matéria. Gostaria de me situar na matéria, né? Só não consigo localizar essa parte, então essa parte estamos a tratar. Sim, irmãos, é assim, aqui na explicação, eu nem sempre vou trazer aqui tudo. Olha, o que eu trago aqui como explicação não está limitado no vosso fascículo. Há sempre aqui alguns extras que eu apresento.
Mas no essencial vão encontrar isso lá no vosso fascículo. Tem aí um tema que está conceito de Deus. Vão encontrar lá. Não assim de forma não assim de forma, né, organizada, detalhada como tu quer apresentar, porque claro, tu a explicar nos irmãos, mas vocês aí têm a ideia básica, né? Não faz ciclo. Tá certo, irmão? Tá certo, sim, bastante, tá certo. Ok, então aqui o primeiro conceito que os irmãos devem ter da palavra Deus é fonte primária de tudo que existe que não tem fonte. Então, ele é o único ser cuja existência não deriva de outrem. Ou seja, tudo e todos que existem fora dele devem a sua existência a ele. Né? Então, estamos a dizer que esse ser aqui, ele não tem pai. Porque quando alguém tem pai, quer dizer que essa pessoa deriva de alguém. Então, ele não tem pai. Okay? Não tem senhor, quer dizer que não tem ninguém acima dele. Okay? Tudo que ele é e tem não recebeu absolutamente de ninguém. Porque tudo que ele é e tem faz parte do ser dele. Então, esse é o primeiro conceito da palavra Elohim. Né? Aqui eu posso trazer aqui uma pergunta provocativa, né? Se nós fazemos um estudo nas escrituras sagradas, quem é o único ser que se enquadra nessas qualificações que estão aqui? Alguém pode se atrever a responder? Deus. Deus quem? Sim. Deus quem? Jesus Eu Cristo. me atrevo. Eu me atrevo. Jesus Prof. Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem pai. Eu me atrevo a responder. Hã? Bom, Atenção, eu acho que atenção à definição. Aquele ser que é fonte primária de tudo que existe, que não tem fonte. Melquisedeque. Não tem fonte, Melquisedeque. Melquisedeque existe desse Nós jeito. vamos encontrar Melquisedeque a princípio a ser descrito como alguém sem uma origem clara e não haver. Aí está se referindo à origem humana. Aí está se referindo à origem humana, certo? Mas não quer dizer que ele veio a existir de si mesmo, não. Ele foi uma Não, de criatura. si mesmo não, só exatamente nessa perspectiva apenas. Então não se enquadra aqui. E não haver, não, então, somente ele mesmo, o próprio Deus, não há mais. Então, claramente aqui, essa concepção que nós apresentamos aqui só se aplica ao Pai, mais ninguém. Por isso é que a Bíblia chama ele de Pai, né? Pai dos Espíritos. Ou seja, ele é a fonte, ele é a fonte de toda a existência. Aqui não tem fonte. Okay? Vamos avançar então. Este é o primeiro conceito, né, da palavra Elohim ou a palavra Theos, mas não é o único conceito. Temos aqui o segundo conceito. Quem pode ler? Quero uma irmã ler. Temos uma irmã aqui na sala hoje? As irmãs gostam de ficar no silêncio. Vamos lá. Aí já tem mais uma questão. Agora, professora, por favor, estamos a começar a ter alguma pequena dificuldade, então o posicionamento do professor poderá me ajudar naquilo que é a audição. Agradecemos. Consegue? Será que meu sinal piorou, degradou? Ou consegue me ouvir? Está a oscilar em alguns Conseguimos ouvir. momentos. Algum momento, nós conseguimos ouvir. Ok. Parece que não temos uma irmã na sala hoje, né? Todas as irmãs falharam hoje. Deixa eu ver. Pronto, não tem nenhuma irmã. Então, vou pedir quem? Irmão Sebastião Diogo. Por favor, nos ofereça a leitura. O segundo sentido que a palavra Deus. Ok, amém, líder. Amém. Diz o seguinte: representante de Deus pode ser humano enviado por Deus para cumprir uma missão especial. Exemplo de Moisés, Êxodo 7, verso 1 a 2. Eu não consigo ler essa palavra, os anciãos de Israel
Podemos ver isso, anciãos de Israel. Uhum. Ok, podemos ver isso em João 10, 33 a 37. Ok, muito bem. O segundo sentido que a palavra Elohim ou a palavra Teos é usada na Bíblia é para se referir a um representante de Deus. Ou seja, quando Deus pega alguém, né, e lhe delega uma missão especial a cumprir, né? Vou dar um exemplo. Exemplo, nós encontramos em Êxodo 7. Deus pega Moisés, ele envia para ir no Egito, né, para enfrentar Faraó. Deus falou, Moisés, eu te mando diante de Faraó como um Deus. E o Arão, teu irmão, será o teu profeta. Porventura, Moisés se tornou Deus, irmãos? Claro que não. Claro que não. Nesse contexto, Moisés foi enviado por Deus. Alguém está a falar? Desculpa, professor, já que o professor mesmo fez essa questão, se alguém está a falar, acredito que ninguém estava, eu não consigo ver muito bem o slide. Não sei se o problema é do meu telefone ou lá mesmo do jeito que o professor põe o slide. Os irmãos estão... Está muito, Não, é muito... eu vejo Eu normalmente. vejo, é o teu telefone, provavelmente. bem. Consigo ver bem. De igual modo Consigo também ver bem consigo também. ver. Acho que é o telefone do colega aí. Tenta ver a qualidade da imagem, talvez. Ok, pronto. Está Então, bem, já avançar. melhorou. Já melhorou. Ok, vê aí no teu dispositivo. É? Ok, então, irmãos, o segundo sentido que a palavra Deus é usada é para se referir àquele ser que é enviado por Deus como seu representante. Né? Aqui a ideia é mais ou menos tipo um embaixador, né? Quando um presidente, por exemplo, envia alguém, né, como embaixador num certo território, esta pessoa vai representar o presidente que ele enviou ou o estado que ele enviou. Assim também a Bíblia usa o termo Deus para se referir a pessoas ou seres enviados por Deus para cumprir uma missão específica. E temos aqui o exemplo de Êxodo 7, versículo 1 a 2, né? Quando Deus envia Moisés para ir enfrentar Faraó. Vê que Deus diz que eu te mando diante de Faraó como um Deus diante deles. E Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Né? Aí a ideia de Moisés ser enviado como Deus é no sentido dele ser enviado como um representante do próprio Deus. Como consequência, então, o próprio Deus empoderou Moisés, né? Deu o seu poder a Moisés, para Moisés, em nome de Yahweh, enfrentar Faraó. Então, aqui é representatividade. Moisés como representante do próprio Deus. Nós encontramos o mesmo exemplo, né, aos anciãos de Israel. Né, aqui no texto de João, que eu coloquei aqui, João 10, 33, 37, aí naquela discussão de Jesus com os fariseus, né, que estavam ali a acusar que ele havia cometido blasfêmia por dizer que eu e o Pai somos um. Então, ele ao se justificar, Jesus invoca, né, o facto dos anciãos de Israel serem chamados de Deus, Elohim. Ele diz, olha, vocês não ouviram que aqueles a quem as escrituras foram dirigidas, eles foram chamados de Deus? E ele então ele conclui: se as escrituras chamou Deus ou chamou Elohim, né, assim a seres, né, seres mortais, né, os anciãos, eles quanto mais eu, né, aquele a quem o Pai escolheu e separou e enviou. Vocês dizem que eu blasfemo porque vos disse que eu sou filho de Deus, né? Então aqui Jesus vê que ele aqui nos traz aqui a ideia dos anciãos de Israel que são chamados de Deus. No mesmo contexto, também Jesus invoca esse privilégio de ser chamado Deus. Mas aqui a ideia é de representatividade, ou seja, representante, né? Aquela que Deus escolheu e enviou. Okay? Então, Deus no sentido de representante autorizado do próprio Deus. Pode ser um ser humano, pode ser um ser divino. Ok? Esse é o segundo sentido. Vamos agora para o terceiro sentido da palavra Deus. Essa palavra Deus também é usada no sentido de dominador, ou seja, aquele ser que detém o domínio, né, num determinado território ou sobre determinadas pessoas. Né? Por exemplo, em 2 Coríntios 4:4, né, Paulo chama Satanás como sendo o Deus desse século. Acho que os irmãos se lembram muito bem.
o Deus desse século. Quer dizer que Satanás é o dominador do presente século. Quer dizer que a palavra Deus aqui é no sentido de dominador, aquele que detém domínio. Okay? Então, esse é o terceiro sentido que a palavra Deus é usado. Vimos aqui como aquele ser que é a fonte primária de tudo que não tem, de tudo que existe que não tem fonte. Segundo sentido, vimos aqui no sentido de representante, né? Alguém que é enviado para representar Deus, né? Numa missão específica. Agora aqui, o terceiro sentido é alguém que possui domínio, né? Alguém que tem o domínio. Né? Estamos aqui a ver o exemplo de Satanás, que é o dominador do presente século. Né? Aqui podemos aplicar, por exemplo, Cristo, né? No reino, no milênio. Ele será então o Deus, né? Do mundo, porque será ele que vai governar o mundo todo. Então aqui Deus no sentido de dominador. Ok. O quarto sentido que a palavra Deus, né, é usada é no sentido de ser ou seres sobrenaturais. Ou seja, todo ser que é sobrenatural, né, aqui, por ser sobrenatural, queremos dizer que seres de natureza superior ao natural. Né? Seres superiores ao natural, ou seja, espíritos transcendentes. Né? Então, esses são seres. Também as escrituras chamam esses seres de Deus. Por exemplo, os anjos são chamados de Elohim. Por isso que a Bíblia diz que Deus, né, Deus julga na assembleia dos Elohim. Né? A Bíblia diz que Deus julga na assembleia dos deuses, mas atenção, essa tradução deuses aí, essa palavra deuses, está a traduzir a palavra Elohim. Okay? É como dizer Deus julga na assembleia de deuses, ou de Deus. Então, está a dizer que Deus ele é assistido por outros seres, tá vendo? Que também são sobrenaturais, que são seres divinos. Então, aqui, a palavra Deus é usada para se referir a seres ou ser sobrenatural. Aqui podemos incluir, por exemplo, o próprio Deus é sobrenatural, Cristo é sobrenatural, os anjos são sobrenaturais, Satanás é sobrenatural, os demônios são sobrenaturais. Então, todos esses são seres sobrenaturais, podem ser chamados de Deus nesse sentido, né? Nesse sentido, né? No sentido de serem sobrenaturais, seres transcendentes. Agora, o último sentido em que essa palavra Elohim ou Deus é usada é no sentido de objeto de adoração. Aqui nos referimos a um ídolo, né? Quando o homem faz um objeto ou tem algum objeto, né? Como seu amuleto, como o seu divino, como aquele ser, aquilo que pode dar sorte, pode definir a sua vida, né? Essa pessoa está a tomar esse objeto como Deus. Ok? Então, esses são os 5 sentidos que a palavra Deus é usado na Bíblia. Não sei se alguém tem algum problema, se eu ver aqui. Nossa aula já terminou um pouquinho mais cedo mesmo, estamos com sérias dificuldades. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Sim, eu tenho 2 questões. Alô? Que eu gostaria de apresentar. Sim, pronto. Vamos já se entrar na fase então de perguntas. Posso, professor? Sim, pode. Sim, o primeiro ponto era quanto ao termo Elohim. Esse termo Elohim, ele não é o plural do termo Eloah? É sim. Sim, e tá bem. E a segunda questão é quanto o primeiro, nos 5 tipos nas 5 formas que pode ser vista a palavra Elohim ou a palavra Deus, ou mesmo a palavra Deus. O primeiro ponto apresentava a ideia de que ele tem que ser a primazia de tudo, não pode ser alguém ou algo, ou um ser gerado a partir de um outro ser. E naquilo que foi apresentado, calma, nas características que apresentava, elas enquadravam-se simplesmente ao Pai, mas não em Jesus Cristo. E a minha questão é, professor, isso não coloca em causa aquilo que é a substância, a semelhança do próprio Jesus, a sua unidade com o Pai? Já estás entrando na Trindade. Eu não queria misturar. Não queria misturar essa abordagem, né, Calma,
Irmão, dá para colocar o microfone em mudo para facilitar a comunicação, assim fica difícil. Não consigo ouvir. Alô? Alô? Alô, irmão? Não consigo ouvir. Professor, não conseguimos lhe ouvir devidamente. Não consegue me ouvir? Agora sim. Ok, sim, eu dizia, não é bom misturar, né? Estamos aqui a definir termos e já fazer uma analogia. Não conseguimos ouvir, professor. Não conseguimos ouvir, professor. Ninguém consegue me ouvir. Não é bom misturar. A comunicação do professor está sem qualidade neste momento. Ok, eu estou aqui a procurar então, estou aqui a mudar de ponto, para ver se consigo melhorar. Assim, melhorou, irmãos? Melhorou, sim, melhorou. Ok, eu dizia, não é boa ideia. Estamos aqui a definir um termo e querermos já, pronto, conotar as definições já com uma visão dogmática, não é correto. Assim nós não conseguimos chegar, né, no entendimento do que nós, pronto, o entendimento simples das palavras, né? Queria que o irmão que colocou a questão aqui da dogmática, né, da Trindade, tomasse nota, né? Quando nós falarmos aqui dos pontos de vista a respeito do ser de Deus, né? Aí então, irmão, penso que o irmão ficará satisfeito, porque Tá a sem problema, Trindade, professor. Só problema. Só a ficou naquela Trindade, questão. a Trindade, calma aí, a Trindade que o irmão está a invocar aqui é apenas um dos pontos de vista quanto à concepção de como Deus é, tá vendo? Existem muitos pontos de vista. Sim. Aqui aqui no nosso curso vamos apenas destacar três, né? Achamos serem os essenciais, né? E a Trindade é apenas um dos três pontos de vista quanto ao ser de Deus. Muita interferência. Sim, tem irmãos aqui que não sabem cumprir regras, né? Tem irmãos que não conseguem meter o microfone em mudo e, como consequência, então, destroem, né, a qualidade da nossa aula, né? Que é muito mal. Ok, não sei se os irmãos conseguiram perceber, né? Não é Sim, professor, nós estamos a definir aqui os termos, desculpe, já está com uma visão dogmática, assim não ajuda. É? Vamos colocar, vamos deixar. Professor, penso que então a questão ela pode ser estendida simplesmente para outros dias. Sim, a tua questão pode tomar nota, né? Quando nós falarmos dos pontos de vista a respeito do ser de Deus, né? Aí vamos falar da Trindade, vamos ver o que a dogmática da Trindade reza quanto ao ser de Deus, vamos ver né, os pontos fortes. Né, Está difícil ouvir devidamente o professor. Está difícil, né? Eu não consigo. A tua questão pode tomar nota. Tá pior. Eu pensei que os irmãos estão me ouvindo bem. Alô, irmãos? Alô? Alô, irmãos? Alguém me ouve? Alô? Parece que Sim, estamos a comunicação do professor está muito mal. tá mal. Eu já não sei o que eu vou fazer hoje. Mas eu percebi que a questão deve ser guardada para quando nós estivermos a falar especificamente dessas visões. Certo, ok. Percebi. Então, acho que percebeste. Muito obrigado. É mesmo isso aí. Para facilitar a compreensão, tá vendo? Ok. Irmãos, conseguem me ouvir mais ou menos? Sim. Ok. Então, pronto. Alguém tem mais uma questão? Sim. Sim, quem? O irmão que tiverem perguntas, é só levantarem a mão. Eu tenho, estou Ok. com a mão. Ok. Eu estou com a mão levantada faz tempo, professor. Ok. Vou começar. Acho que o irmão Edmilson Candeia, né? Irmão Edmilson Candeia, estás com a mão levantada? Sim, Edmilson Candeia. Sim, pode falar. Depois Orlando Mutunda. Sim, também estou a ver também. Pude aqui perceber claramente a questão sobre o conceito de Deus. Ok. Pôs-se a priori a questão se Jesus Cristo é ou não Deus.
Sim, Começo já aqui a compreender que realmente Jesus Cristo é Deus. sim. Só que me cria confusão em fazer o enquadramento. Enquadramento. Porque desde a tenra idade nós aprendemos na religião, falo nós com os outros, né? Todos Que nós, entre, incluindo eu também. sim, sim, entre Jesus Cristo e o Deus Pai não há distinção. Não é possível nós conseguirmos separar Jesus Cristo de Deus. E se nós fizéssemos isso, acabaríamos por cometer erros. E um dos textos que, pelo menos, muito se usa, eu também já usei em pregações, né? É o texto do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Conforme lá está narrado Jesus Cristo, sendo o verbo de Deus, no princípio estava com Deus e é Deus, acabo por não compreender exatamente como enquadrar Jesus Cristo como Deus dentro desses 5 sentidos. Porque, por um lado, há muito tempo eu compreendi que Jesus Cristo é apenas a forma humana de Deus cá na Terra, mas algumas vezes vou compreendendo que parece Paramos de te ouvir. filho, mas Ok. ainda que não sei se estou a fazer tanta confusão, né? Mas ainda assim cria novamente um outro problema. Desde se Jesus Cristo já existia lá nos céus, antes mesmo de vir cá na Terra, e como nós podemos compreender Jesus Cristo antes mesmo de vir cá na Terra, e se é possível separar Jesus Cristo do Deus o Todo-Poderoso. E pegando novamente também o texto que aí trata em Apocalipse como o Alfa e o Ômega, como o princípio e o fim, e vai se enquadrando como se, separando Jesus Cristo, o homem, vai se enquadrando como se Jesus Cristo também não tivesse uma origem, como se não fosse criado pelo Deus Pai, mas como fosse uma parte de Deus Pai. Quer dizer Talvez que fiz muita confusão, não mas fizeste acredito que confusão. os professores conseguem me perceber. Eu consegui perceber, sim. Não fizeste confusão. De facto, o que você apresentou é a visão. Diga? O que o irmão apresentou é a visão ortodoxa, né? Aquela visão oficial, né? Que todos nós aprendemos. O irmão não fez nenhuma confusão. Mas para facilitar, né, a compreensão, eu queria que os irmãos tivessem a calma de tomarem. Eu sei que já estão tendo dificuldade, mas eu quero que vocês tomem nota, né? Tomem nota dessas questões e podem ter certeza, ao falarmos sobre os conceitos do ser de Deus, ou seja, como Deus quando apresentamos aqui os pontos de vista, vocês vão ficar muito bem esclarecidos. Mas, por enquanto, eu queria que os irmãos pegassem essas 5 definições e, claro, né, olhando nessas 5 definições, já podemos nos questionar. Claro, Jesus é Deus ou não é Deus? A questão é que Jesus é Deus, de facto, claramente Jesus é Deus, mas a questão é em que sentidos é que ele é Deus? Essa é a grande questão. Né? Em que Sim, eu tenho. dizer que ele é Deus? Essa é a questão de que vale milhões. E nós esperamos. Sim, professor. Sim. Sim, ele é a partir também do ponto E, em que apresenta que ele é objeto de adoração e nas Sagradas Escrituras ele nos apresenta o momento em que Jesus ele foi adorado. Pronto, isso vamos ver. Ele recebeu a adoração. Vamos ver com mais profundidade em Cristologia. Né? Nós temos uma cadeira que é especificamente Cristologia. Vamos falar especificamente só da pessoa de Cristo. Aqui nós estamos a falar do conceito de Deus, claro, né? Isso por ser está um pouquinho conectado, né? Mas por isso que trouxemos Jesus aqui no nosso assunto. Mas a reflexão que eu deixaria para os irmãos fazerem é até que ponto é que Jesus se enquadraria na definição da linha A? Porque essa é a grande questão. Claro, na linha B, linha C, linha D, né? Conseguimos entender com muita facilidade, mas aqui a grande questão é a linha A. É possível olhar Jesus como sendo a fonte primária de tudo que existe, que não teve fonte? Porque quando nós assumimos que ele não teve fonte, estamos a dizer que ele não tem pai, ou seja, não deve sua existência a ninguém.
não obedece, não deve obediência a ninguém. É esse relato que nós vemos nas Escrituras sobre Jesus. Isso é para vocês refletirem. Eu não quero aqui refletir para vocês, porque eu vou falar isso nas aulas subsequentes, né? Quando vamos aqui trazer aqui os pontos de vista. Mas é para vocês refletirem. Mais questões, acho que tem mais. Irmão Mutunda, acho que não tens, ainda não falaste. Sim, estou agora atento. Obrigado, professor, e os colegas também. Por acaso já começa, a parte do conceito, já começa aqui a nos trazer alguma situação na mente a corroer, no caso. Eu já Mas sabia. as minhas questões são simples. Era As previsível. minhas questões são simples. Sim. Sim, sim. Dizia eu que as minhas questões são simples. Pode avançar, sim. Olhando para os 5 sentidos Uhum. que conseguimos decifrar dos 2 termos ou das 2 palavras em línguas diferentes, que é Elohim e Teus. Sim. Eu gostaria de compreender esse sentido e, em função às diferentes línguas, será que é divisível a palavra Elohim, assim como a palavra Teus, para que nós consigamos encontrar esses 5 sentidos, ou a palavra na sua unificação de encontrarmos 5 sentidos? É essa compreensão que eu queria ter relativamente a esses 5 sentidos, de acordo com as palavras Certo. Elohim Sim. e a palavra Teu. Deus, ok. Obrigado. Muito bem, muito bem. É o seguinte, nas línguas originais, essas palavras, elas são palavras genéricas, tá vendo? Os autores podiam usar essa palavra para se referir, por exemplo, ao Pai, né? Podia usar essa palavra para se referir, por exemplo, aos anjos, um anjo, por exemplo. Podia usar essa palavra para se referir a um ser humano. Então, o que define, né, de facto, o sentido que o autor quer dar à palavra é o contexto, tá vendo? É o contexto. Por exemplo, no texto de Êxodo 7, para nós entender aí em que sentido é que Moisés é chamado de Deus, nós temos que ler o contexto da passagem, tá vendo? Não sei se o irmão Mutu não consegue me perceber. Para perceber. Sim, então, são palavras genéricas. São palavras genéricas que elas podem ser usadas tanto num sentido quanto no outro. O que determina o sentido em que a palavra empregue é o contexto. É o contexto. Tá? E os autores da Bíblia usam essas palavras nesses 5 sentidos de forma livre. Tá? De forma livre. Então com isso, Sim. Vamos, nesse caso, descartar aquela ideia. E muitos aprendemos, digo muito em função dos irmãos aqui no grupo ou na turma, nós aprendemos quanto à pluralidade da palavra Elohim e somente é atribuído no Conselho de Deus em 3 pessoas, conforme está formatado em nós, do muito aprendido e há muito tempo também. Que é, a partir do Gênesis, façamos o homem. Porque estudamos a palavra Elohim quanto à pluralidade dentro da criação do homem, que façamos, que entendemos que a palavra Elohim é plural. Significa isto que não se limita somente a esses 3 seres, mas sim mais ainda. É essa a percepção? É isso, professor? É isso. Qualquer um que estudar as escrituras sagradas a partir das línguas originais vai encontrar esse facto inequívoco. A palavra Elohim é usada para se referir aos anjos, para se referir a Satanás. Essa palavra, ela é genérica. Por isso é que por isso é que essa aula de hoje é chave para os irmãos conseguirem perceber as escrituras de forma muito simples. Tá vendo? Porque a não compreensão desses 5 conceitos leva de forma inequívoca à confusão ao ler as escrituras. Você vai encontrar Jesus ser chamado de Deus, vai encontrar Moisés, de Satanás, o próprio Pai. Então, se você não tem esse conhecimento, você fica baralhado, tá vendo? Você fica confuso. Mas quando você tem esses 5 sentidos, fica logo fácil dar conta em que sentido é que o autor está a usar, né, aqui essa palavra Deus. Vamos junto, irmão Mutunda. Vamos, Mutunda.
Ok, muito obrigado. Temos muito ainda por percorrer. Vamos passo a passo e com muita calma. Obrigado mesmo pela resposta. Ok, muito Obrigado. obrigado. Alguém mais tem pergunta? Ah, irmão Xing, o lírico. Que eu quero mesmo terminar. Minha rede está mal, estou sem rede, estou a usar uma fonte alternativa. Eu sei que o sinal não está muito bom. Então não vou prolongar muito a nossa aula de hoje, né? Vamos ficar no essencial. Irmão Xing, tem alguma pergunta? Está com a mão levantada? Parece que o irmão já tirou a mão. Mas alguém tem alguma pergunta, irmão? Só podemos fechar a aula. Eu estou mesmo com pressa de fechar a aula. Irmão Xing, levantou novamente a mão. Alguma pergunta, irmão? Algum problema? O irmão está com a mão levantada, mas não diz nada. Assim Eu fica. acho que deve estar com problema de microfone também. Deve ser isso. Mas pronto, se ninguém tiver pergunta, vamos terminar nossa aula por aqui. Né? Quero agradecer a vossa Não, presença. desculpa, Sim, professor. sim. Professor, Eu só queria aqui acrescentar, dizendo que também poderíamos, talvez, acrescentar na definição de Deus como um ser incompreensível mesmo, porque começamos já aqui a ter alguns problemas quanto à questão do ser de Deus. Não, isso é Não problema. conseguimos. Nós só definimos o termo, irmão. Aqui não tem nenhum problema. Até aqui, nós não estamos a inventar nada. Só pegamos esse termo Elohim e o termo. Não, eu digo, quanto a essa questão que nós aprendemos há muito tempo na religião, Sim, que vamos é ver, vamos possível. aprofundar. Ah, Por isso é que para facilitar, né, para evitar confusão, nós vamos apresentar os três pontos de vista, tá vendo? Vamos aprender, vamos ver com calma, vamos ver a Trindade, né? O que a Trindade, né, de facto reza, a declaração da Trindade. Vamos também ver os documentos oficiais, né, que trazem a Trindade. Vamos ver os pontos fortes, né, que nós vemos na Trindade. E vamos também analisar os problemas da Trindade. Só isso, vamos fazer isso. Vamos também depois analisar os outros pontos de vista, né? Na mesma vertente. Vamos ver o que cada ponto de vista reza, quais são os pontos fortes e quais são os problemas. Então, depois vai ficar, né? Cabe a consciência de cada irmão, né? Avaliar, né? Os pontos que vamos apresentar, né? E se apegar naquele ponto que a tua consciência melhor se enquadra com ela, tá vendo? Porque aqui na escola, aqui a nossa intenção é, irmão, conhecer esses pontos de vista. Tens que conhecer a Trindade, o que ela ensina, quais são os fundamentos, né? Para você saber até que ponto é que ela é sustentável, né? Vamos também aprender, por exemplo, o unicismo, porque há também muitos que defendem o unicismo, e aqui é uma coisa interessante, há muitos irmãos que dizem que defendem a Trindade, mas quando você lhes ouvem a explicar, estão a defender o unicismo. Isso é por falta de conhecimento. Então, vamos aprender tanto a Trindade como o unicismo, vamos também ver o unitarismo. Né? Mas aqui não há confusão, irmãos. É só ficar, aqui o que nós fizemos hoje é apenas definir, só estamos a definir termos ainda, não estamos a inventar nada. Qualquer estudante de teologia, qualquer mestre que for honesto, o que nós estamos a aprender aqui é básico. É básico. Qualquer mestre sabe disso que estamos a falar aqui. Isso não é novidade para ninguém. Claro, só que esse conhecimento não é difundido assim, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento. Mas para quem faz formação de teologia um pouquinho mais avançada, sabe disso que estamos a aprender aqui. Isso é muito básico. Né? E pronto, isso aqui seria básico para todo cristão. Todo cristão devia saber isso, só que infelizmente não sabemos, porque não nos é ensinado. Né? Nos é passado de uma forma muito estranha que não conseguimos perceber. E os irmãos vão ver que depois dessas definições, vão dar conta que o resto do conceito vai ficar muito simples os irmãos entenderem. Yeah? Ok. Mais alguma pergunta, irmãos? Desculpa, só alguma coisa, não é pergunta. Irmão Manuel Rafael, né? Não, Edmilson. sim, professor. Eu gostaria de fazer um comentário bem rápido. Hoje, pelo menos, começo a entender um pouquinho mais sobre Deus, porque há muito tempo não compreendia o conceito de Deus dentro dessas perspectivas. Não compreendia e dizia, provavelmente, num sentido muito abstrato. E agradeço para já a aula de hoje. Foi proveitoso. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Irmão Manuel também quer falar. Irmão Manuel Rafael, né? Professor, não é uma pergunta, mas é voltar só a reforçar aquilo que o irmão Mutonda já havia solicitado, partilhar este resumo no grupo.
O quê? na O aula. PowerPoint ou está se referindo ao PowerPoint? Sim, o PowerPoint. Não, vou O partilhar. PowerPoint, sim. Sem problema, vou partilhar. Ok. Tá bom, meus irmãos, para hoje é tudo. Estamos mesmo mal. Foi uma aula assim ajeitada, né? Vamos descansar. Se não tiverem mais questões, podem colocar no grupo, né? Podemos continuar né, a discussão lá no grupo, caso haja necessidade. Então, próxima aula estamos juntos para darmos. Na próxima aula vamos falar já dos pontos de vista a respeito de Deus. Atenção. Na próxima aula vamos falar especificamente dos 3 pontos de vista. Vamos falar da Trindade, do unicismo e do unitarismo. Ok, irmãos, bom descanso, boa noite, até a próxima aula. Até a próxima aula. Professor, na Ok, próxima tá, boa noite. nos acomoda com uma mínima revisão ou Aham. recapitulação Sim, sim. para estarmos bem enquadrados, diferente de como começou hoje. Hoje, tipo, a aula começasse de uma forma abrupta. Yeah. Era só isso. Tá bom, Muito obrigado, obrigado. Obrigado. Hoje foi assim, estou sem energia aqui, estou nas escuras. Yeah. Então, bom descanso, até a próxima aula. Tamo junto. Ok, tá, bom descanso. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado, Obrigado, para si Roman. também, meu colega. Muito obrigado, muito obrigado.